vai adiantar de nada. Agora, quando ela transforma algo na sua vida, é porque você realmente comeu e fez com que ela entrasse em prática no teu ser, na tua história. E esse é o meu desafio todas as vezes que eu subo aqui. Fazer com que você tenha algo para praticar daquilo que nós ministramos. Eu não vim aqui para te informar nada. Eu vim aqui para te levar a palavra de Deus, a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Amém? E dentro daquilo que Deus quer falar com a gente, eu sei que na vida, na nossa história, nos nossos caminhos, você já deve conhecer muitos críticos. Não conhece? Não conhece. Você conhece muitos desencorajadores. Não conhece? Conhece. Você conhece muitos pessimistas. Não conhece? Conhece. Você conhece pessoas que só vê o lado negativo das situações. Não conhece? Conhece. Mas hoje eu quero ministrar uma palavra que tem por título Encorajadores de Plantão. Diga isso comigo, vamos? Encorajadores de plantão. Porque eu sei que a vida cristã, assim como a vida normal, natural, ela é difícil, ela é dura, ela é muitas vezes pesada, ela é muitas vezes cruel, ela é muitas vezes desumana, dolorosa, angustiante, e por aí vai. Poder te dar vários adjetivos que a vida muitas vezes nos proporciona. Por isso que a gente precisa de combustíveis. A gente precisa de combustíveis para estarmos encorajados, motivados todos os dias. Todos os dias nós precisamos de motivação. Eu não gosto dos pregadores, eu não gosto da posição de alguns pregadores que criticam a questão da autoajuda. Autoajuda não é outra coisa senão palavras de fé. Eu não vejo autoajuda como palavras humanas. Eu encaro, pelo menos quando eu leio o livro de autoajuda, eu procuro conciliar aquelas mesmas palavras com algo bíblico. Se a gente não se autoajudar, quem nos ajudará? Eu prefiro uma autoajuda do que estar lendo coisas que simplesmente só me levam a pensamentos negativos. Por exemplo, jornais hoje em dia só te levam a pensamentos negativos. Jornalismo das redes de TVs abertas, por exemplo, principalmente, vão te levar a ver que a vida é completamente ruim. Muitas vezes, depois de assistir algum jornalismo, que eu não quero dizer o nome porque estou gravando, não quero fazer propaganda para ninguém, que só fala de morte, de tiro, você sabe o que é. É tão ruim, tão pesado, que acaba a gente vendo fantasma em tudo. Eu conheço alguém que só vê essas coisas, e para essa pessoa, todo mundo não presta, ninguém vale nada, tudo é perigoso, tudo é doença. Por quê? Porque a informação que essa pessoa recebe é só porcaria. Eu só dou aquilo que eu recebo. Eu só transmito aquilo ao qual eu me alimento. Eu sou aquilo que eu me alimento. O que você tem alimentado, ou o que você alimentou durante 2018? Qual foi o teu livro de cabeceira? Qual foi os teus escritos? Qual foi os teus compartilhamentos? Negativos? Você vai viver uma vida negativa. Positivos? Você vai viver uma história positiva, uma história de fé. E a gente precisa de combustível, encorajamento todos os dias, motivação. Para ser mais claro, precisamos. George Adams, ele disse o seguinte: o encorajamento é o oxigênio da alma. Diga-se comigo. É o oxigênio da alma. E todos vocês aqui, que estão aqui nesta manhã, sabem que isso é uma grande verdade.
O encorajamento te traz um gás. O encorajamento te traz uma energia. Quem nunca necessitou de encorajamento aqui? Todo mundo, sem exceção. E alguém pensou assim: pastor, preciso todos os dias. Vou dizer para você, estou no mesmo time que você. Eu também, todos os dias. Por isso que a Bíblia diz 365 vezes, está na Bíblia. A Bíblia diz para o seu povo: não temas. Isso é encorajar. Porque o próprio Deus sabia que o ser humano precisa necessariamente de encorajamento. Porque o próprio Deus sabe que a vida não é de brinquedo, não é um parque de diversão. Que por causa do pecado a gente sofre. Por causa de pecados de terceiro a gente sofre. Por causa da vida a gente sofre. E precisamos sempre de alguém que gere em nós coragem. E quando a gente não tem ninguém ao nosso lado para gerar coragem, precisamos de uma autoajuda. Ajudar a si mesmo, encorajar a si mesmo, motivar a si mesmo. Lamentações de Jeremias, o profeta chorão, capítulo 1, versículo 16, diz assim: é por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos, ninguém está por perto para consolar-me. Olha o chorão. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Depressivo. Percebe como essa palavra é meio depressiva? Se você ficar só lendo, imagina você lendo esse texto o dia todo, como você vai ficar? Chorão, depressivo, down, para baixo. Obviamente que essa questão de Jeremias existe em contexto. Jeremias muitas vezes ele mostra a sua situação adversa, angustiante. Mas depois, o próprio Jeremias percebe a mão de Deus sobre ele, o encorajamento de Deus sobre a vida dele. E Jesus, sabendo que precisamos de encorajamento muitas vezes na nossa vida, um pouco mais, um pouco menos. Aí o próprio Jesus, sabendo disso, que Jesus sabe de toda a estrutura humana, psicológica, emocional, espiritual, física, se colocou como um homem encorajador das pessoas. A gente lê nos evangelhos sobre a trajetória do mestre. Em momento nenhum você vê Jesus desanimando ou desencorajando alguém. Aí você diz assim para mim: pastor, mas teve algumas vezes que ele desceu o sapato. Filho, quando Jesus descia o sapato, ele estava encorajando. Quando ele estava exortando, batendo, ele não estava amassando ninguém, ele estava levantando essa pessoa. Porque há situações na nossa vida que só seremos encorajados mediante a um sopapo. E todas as vezes que Jesus chamou a atenção ríspida de alguém, ele estava simplesmente chamando essa pessoa à responsabilidade da vida. Levanta! E Jesus sabia muito bem o que era encorajar. Tanto que, em Mateus capítulo 9, versículo 22, diz assim: voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. Mateus capítulo 14, versículo 27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse o quê? Disse o quê? Mais uma vez, igreja, vamos! Sou eu, não tenham medo. João capítulo 16, versículo 33, olha Jesus de novo, vamos. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, eu venci o mundo. Isso aqui são palavras de encorajamento, não são? Isso não é uma palavra de ajuda, não é? Isso é uma palavra de motivação, não é? É. Então eu concluo, Jesus era um homem motivador.
Jesus era um homem de fé. Conseguia ver o que ninguém estava vendo. Via lá na frente. Encorajava alguém porque sabia que essa pessoa podia vencer na vida. E a mesma coisa que ele está fazendo com a gente nesta manhã. Se você veio aqui nessa manhã, porque ele te trouxe aqui para te encorajar, para te motivar, para te dar uma ajuda, aquilo que você está precisando. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te trazer uma palavra profética, dizendo para você: olha, eu te trouxe aqui para dizer para você, eu te encorajo, eu te ajudo, eu te levanto. Porque Ele sabe da nossa estrutura. E encorajar, gente, precisa ser uma marca nossa. Chega de pessoas pessimistas, negativas. Chega de pessoas que só veem o lado negativo de situações. Chega disso. A vida já tem sido difícil. Então não dê uma forcinha para a vida jogar você e outras pessoas para baixo. Faça você da vida algo melhor. Um ambiente melhor. Uma história melhor. Um filósofo chamado Fred Catherwood, ele disse o seguinte: a igreja deve ser uma comunidade de encorajamento. Diga isso comigo, vamos? A igreja deve ser uma comunidade de encorajamento. Você pode dizer isso mais uma vez? Vamos? A igreja deve ser uma comunidade de encorajamento. Precisamos ter essa missão na vida. Nossa igreja, Primeira Igreja Batista da Rocinha, precisa ser uma comunidade de encorajamento. Precisa ser uma comunidade de encorajadores. Só ter nesse lugar homens e mulheres que encorajam, que motivam, que ajudam. Por que digo isso? Porque praticamente eu disse em um dos nossos grupos essa semana, em todos os nossos cultos, sem exceção, todos, entram pessoas aqui que a gente não conhece, pela primeira vez ou segunda vez. Muitas vezes sem serem convidadas. Gente, quando alguém entra numa igreja sem ser convidado, é porque essa pessoa está precisando de encorajamento. Essa pessoa está precisando de ajuda. Essa pessoa está precisando de socorro. E na nossa igreja, essas mesmas pessoas precisam encontrar pessoas que encorajam, que dizem para ela: olha, você vai vencer isso. Eu te encorajo, posso estar do teu lado. Eu posso te ajudar nessa parada difícil, eu posso te ajudar. Esses são os consolidadores. Aliás, consolidadores são pessoas que são encorajadoras, motivadoras, ajudadoras. E Deus está chamando uma geração assim. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13 diz assim: vamos comigo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Passa. Ao contrário, lê você, vamos lá. Quantos os dias? Bonito, vamos lá. Durante o tempo que se chama? Quando? Hoje, vamos lá. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Primeiro que o escritor aos Hebreus ensina que quem o encoraja, encorajado é. Quem levanta, levantado é. Quem motiva, motivado é. E quando a gente passa a tomar essa missão que o escritor nos deu como missão de vida, na verdade a gente está se colocando como semelhantes a Jesus. Porque Jesus é encorajador. Aí o escritor diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, no tempo que se chama hoje. É hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã é outra situação. Aí, a palavra encorajamento vem do latim, que tem como sentido coração. Diga, coração. Eu concluo o seguinte: só encoraja quem tem coração grande.
só encoraja quem ama, quem tem o amor de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Uma palavra revelada para nós. Só encoraja quem ama, só encoraja quem tem o amor de Deus, só encoraja quem tem sensibilidade humana. Por isso que eu te digo, pode passar, todos precisamos ser encorajados no viver diário. Diga comigo, todos precisam ser encorajados no viver diário. Hebreus 3,13 diz, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Como eu disse, amanhã é amanhã. Ele está mandando a gente encorajar hoje, porque não sabemos do dia de amanhã, não sabemos da semana que vem. Não espere uma outra oportunidade para encorajar alguém. Pais, encorajem seus filhos. Encorajar filho não é concordar com tudo que ele pensa ou faz. Engano quem pensa assim. Encorajar filho muitas vezes a fazer como Jesus fazia. Não concordo com você, você está no caminho errado, sai dessa. Isso é encorajar. Porque tem pessoas, tem filhos, filhas, parentes, que estão no caminho errado da vida e precisam apenas de uma palavra certa, uma palavra de verdade, dizendo para ela, olha, sai dessa vida, eu te ajudo. Muda a tua história. Isso é encorajar. Sai desse buraco. Isso é encorajar. Vai estudar. Isso é encorajar. Para de dormir demais. Isso é encorajar. Acabe com o vício das redes sociais. Isso é encorajar. Pare de dormir altas horas da madrugada. Isso é encorajar. Você está colocando teus filhos no trilho, no caminho certo. Isso é encorajar. Filha, não entra encantada de urubu. Isso é encorajar. Filhos, não se iludem com a vida. Isso é encorajar. Filhos, amem a Deus sobre todas as coisas. Isso é encorajar. As pessoas mais influentes da nossa vida, aliás, as pessoas mais influentes na história são as pessoas encorajadoras, que não ficam em cima do muro. Essas são as pessoas que mudaram história, que fizeram história, que mudaram vidas. Pessoas que encorajam, que motivam, que dão energia, que levantam o caído. São essas pessoas que fazem história. Você nunca vai ver na história mundial ou bíblica homens que influenciaram, que simplesmente eram Zé Ninguém, que não falavam nada, não motivavam nada, não levantavam pessoas. Não. Pessoas que destroem outras simplesmente serão destruídas pela vida também, serão esquecidas. Mas as pessoas encorajadoras terá o seu nome na história, terá o seu nome escrito no coração de pessoas, na vida de pessoas, na história de pessoas. Porque até hoje, a gente andando pela Rocinha, muitos irmãos me relatam isso, andando pela Rocinha, quando alguém ouve falar o nome do pastor Boanerges, todo mundo lembra. E por que meu pai marcou história, marcou vidas?
Porque era um encorajador. Porque era um motivador. Simples. Pessoas assim marcam vidas, marcam história. Temos necessidade de encorajamento, gente. Nós temos. Precisamos ser encorajados, mas precisamos encorajar. Escrevi no meu esboço assim: se você quer escolher com que pessoas conviver, com certeza não seriam aquelas que jogam água na tua cerveja, aliás, Guaraná. Pessoas que jogam água no teu Guaraná, dispensa elas. Tira da tua história. Coloca no esquecimento. Vou falar algo sério agora para a igreja. Há muita gente, milhares de pessoas na história, na vida. Muitas pessoas que deixaram de brilhar na vida. Muitas pessoas que passaram a detestar a igreja. Muitas pessoas que abandonaram a própria vida. Muitas pessoas que abandonaram famílias. Muitas pessoas que odiaram outros, porque simplesmente foram desencorajadas, desestimuladas. Foram apedrejadas. Mas a Bíblia diz que Deus vai requerer o sangue daqueles que se perderam por causa de nós. Deus não te chamou para desencorajar nem pisar em ninguém. Quem faz isso, e muito bem, é Satanás. Deus chamou um povo para encorajar, para levantar, para tirar o caído do chão. Essa é a tua missão. Se você não tem feito isso, volte à tua missão de vida. A tua missão é encorajar. A tua missão não é olhar aos erros e problemas e pecados dos outros. A tua missão é tirar alguém do pecado. A tua oração é orar para alguém que seja resgatado, liberto. Essa é a nossa missão. Que nós não sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém. Aprenda a encorajar. Você pensa assim: eu preciso de encorajamento também, pastor. Claro. Se você precisa, outros também precisam. Se você precisa de uma palavra profética, outros estão precisando também. É triste, talvez, um relato desse, de saber que pessoas nas nossas igrejas, no mundo inteiro, não querem nunca mais saber de igreja, ou nem querem ouvir falar o nome de igreja, porque foi o lugar onde elas mais sofreram discriminação. É, pastor? É. Onde elas foram mais desprezadas. Aí eu te pergunto, isso é a igreja? Não. Porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. O cabeça pensa. É a cabeça que determina o que o corpo vai fazer. E como Jesus age? Como ele age? Como ele sempre agiu na história? Na minha Bíblia, por exemplo, eu só vi Jesus levantando pessoas. Todo mundo que passava por Jesus, seja por doença, angústia, pecado, ira, qualquer coisa, se tocasse nele, era curado, restaurado, transformado, liberto. Era só se encontrar com ele. Aí, a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, ou seja, representantes. Eu represento Jesus. Eu faço o que Jesus fazia. Se ele encorajava somente, eu tenho a missão somente de encorajar.
Sou embaixador. Sou representante dele. Como a gente tem agido como igreja? Qual tem sido a nossa missão de vida? O que temos feito? E a nossa igreja, a primeira igreja Batista Rocinha, precisa ser gente assim. Aí você diz assim: ah, pastor, mas as pessoas também precisam tomar atitude. Sim, é claro. Inclusive você. Claro que as pessoas precisam tomar atitude na vida. Mas por que a Bíblia então manda a gente encorajar uns aos outros? Porque é necessidade. Abrindo mais. Volta. Talvez, vou falar talvez não gosto de ficar em cima do muro, com certeza. Dentro de uma igreja, a pessoa que mais precisa de encorajamento é o pastor. Porque o pastor lidar com todo tipo de situação, pessoas, etc. Cada um pensa de uma forma diferente. E todas essas pessoas acham que o pastor tem que agir da forma delas. Olha que desafio. O cara fica louco, mano. Um exemplo. Jorge Luiz falou que eu deveria ir para a direita. Só que a Gessi falou que eu deveria ir para a esquerda. Só que o Júnior falou que eu deveria ir pelo meio. E agora? Se eu vou para a direita, o Júnior e a Gessi vão ficar chateados comigo. O que fazer? Eu tenho a resposta: ouvir Deus. Eles sabem, eu ouço a todos, mas a palavra final que vem no meu coração tem que ser de Deus. Não importando se um vai ficar chateado ou não, a minha responsabilidade é com Deus. Deus. Durante todo o ano de 2018, eu posso compartilhar isso com você. Durante todo o ano de 2018, enfrentei situações que muitas vezes a maioria de vocês não sabem. Situações que eu deveria tomar atitudes. Algumas atitudes humanamente deveriam ser atitudes rápidas, expressa. Só que muitas vezes eu não sabia o que fazer. O que eu fiz? Nada. Quando a gente não sabe o que fazer, não faça nada. E nesses dias, o próprio Espírito Santo me falou no gabinete, por causa de uma situação. Uns falavam para eu fazer assim, outros assim. Eu simplesmente fiquei parado. Por quê, pastor? Porque eu não ouvi Deus. Porque depois quem paga o pato é o pastor. Então eu tenho que ouvir Deus. Não vou para lado de ninguém. Eu tenho que ouvir o meu Deus. Eu tenho que sentir lá qual direção é. Aí essa semana, estava no gabinete, eu estava justamente pensando, meditando nisso que eu estou falando agora. O Espírito Santo falou comigo assim: viu? Se algumas vezes na vida você tivesse sido imediatista, verdade, eu teria falhado. Pessoas não entendem isso. Acham que o pastor tem que agir. Não. O cabeça é Cristo, não é o pastor. O pastor recebe aquilo que Cristo quer que faça. E só recebe a direção de Deus quem ora. Quem não ora não tem direção. Vaga para tudo quanto é lugar, tira para tudo quanto é lugar, porque não tem direção. E muitas vezes o pastor não é mal entendido, porque as pessoas, infelizmente, seguiam pelo coração. E principalmente líder. Vou falar, pastor, não pode ser guiado pelas emoções. Não pode. Tu era guiado pelas emoções, hein, né, Robson? Robson começou a sentir já. Podemos mais ser guiados pelo aquilo que o
O coração falou, o coração é enganoso. O coração é mentiroso. Isso dói, não dói, Robson? Dói. Porque muitas vezes teu coração está mandando você fazer alguma coisa, mas Deus mandou não. Ou seja, negar a si mesmo. Essa semana eu disse para uma pessoa que está me ouvindo aqui. Disse para ela: ó, eu não tenho o que dizer para você. Eu só vou dizer o que a Bíblia diz. Você só tem que perdoar. Uma situação. Eu só tenho isso para te dizer: perdoe e seja livre. Eu vou pelo coração. Se eu fosse pelo coração dela e o meu, eu ia ficar angustiado, ficar com raiva, eu ia fazer carinha feia, essas coisas, de bobinho, de adolescente imaturo, de criancinha. Não. A Bíblia diz que eu não posso me guiar pelo meu coração, o que meu coração fala. É Bíblia, é o que Jesus falou. Não importa o que tenho te feito, fique livre, perdoe. Eu estou te encorajando nessa manhã, gente. Estou levando você a pensar, a refletir. É a mesma coisa que Jesus fez na época da mulher adúltera. Não se importe com o horário, ok? Hoje não tem culto, então eu posso ir até 6 horas. A mesma coisa que Jesus fez com aquela mulher adúltera. Eu não quero falar dela, eu quero falar daqueles outros que estavam perto dela. Jesus chega para eles e diz assim: e vocês? Não tem pecado? Atira a primeira pedra. Jesus não estava maltratando eles não, nem acusando eles não, gente. Jesus estava fazendo eles refletirem. Tanto que Jesus não proibiu eles de tacarem pedra. Não proibiu de tacar pedra não, porque a lei mandava atacar. A única coisa que Jesus fez foi: reflita. Reflita a vida de vocês. E é o que eu estou fazendo nesta manhã. Eu quero que a igreja reflita a própria vida. Estamos encorajando? Talvez você fale assim: pastor, ninguém me encoraja. Aí eu vou te dizer: bem provável que você não deve encorajar ninguém também. Encoraje. Existe um texto, depois a gente vai ler, que a Bíblia diz que aquilo que a gente quer que os homens nos façam, a gente precisa fazer a eles também. Uma outra coisa que eu preciso te dizer nesta manhã é: todo encorajamento deve ser feito em qualquer situação. Diga comigo, por favor, vai, só para você assimilar, vai. Todo encorajamento deve ser feito em qualquer situação. Olha, gente, olha só que palavra do apóstolo Paulo. Lê comigo, bem gostoso, comendo sal, vamos. Quero muito vê-los, para que assim possa repartir com vocês o quê? Que ajudará, olha só, a igreja de vocês a crescer forte no Senhor. Segura aí, Vinícius. Eu estava lendo esse texto novamente ontem. Lendo, eu vi. Segredo do crescimento: fé. Possa repartir com vocês a fé que ajudará a igreja de vocês a crescer no Senhor, forte no Senhor. Apóstolo Paulo motivando a eles terem fé. Segredo do crescimento da igreja. Continua. Depois, continua comigo. Também, olha só, eu preciso da ajuda de vocês. Apóstolo Paulinho falando: porque desejo não só repartir com vocês a minha fé, mas ser, vamos lá, mas ser animado com a... Paulo está falando assim: eu preciso ser animado, eu preciso de ajuda, eu
de encorajamento. Apóstolo Paulo, todas as cartas do apóstolo Paulo, praticamente todas, algumas que não foram, mas a maioria, foi todas escritas direcionado à igreja. Ele motivando a igreja, ele exortando a igreja, ele ajudando a igreja. E chega aqui na carta aos Romanos, da igreja de Roma, ele diz assim: eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da motivação de vocês, eu preciso do encorajamento de vocês. Porque a tendência da igreja é somente que ser encorajada, ajudada, motivada, esperar tudo do pastor, sugar o pastor, requerer muito do pastor. O apóstolo Paulo aqui dá a lição para eles: eu preciso ser encorajado no café de vocês. Essa pessoa que está do teu lado aí agora, ela precisa de motivação, gente. Ela precisa de encorajamento. Quem vê cara não vê coração. Tem muita gente do teu lado aí rindo para você, dando a paz do Senhor, mas precisam de um encorajamento, de uma motivação. Precisam de uma mão amiga. Precisam de uma direção. Precisam de um abraço. Precisam de um alô. Isso é igreja. É por isso que o escritor de Hebreus diz: vocês precisam se encorajar uns aos outros todos os dias, no tempo que se chama hoje. Porque na igreja só existe seres humanos. Só existe ser humano. Gente que sente, gente que sofre, gente que peca, gente que padece, gente que fica irado, gente que se angustia, gente que é gente que é ser humano, gente que sente dor, gente que sente tristeza, gente que tem vontade de sumir. Eu estou falando com você. Você é assim, eu sou assim, nós somos assim. Portanto, nós precisamos uns dos outros. Precisamos encorajar uns aos outros, motivar uns aos outros, orar uns pelos outros e levantar uns aos outros em nome de Jesus. Eu te pergunto, o que é encorajar? Encorajar vem da palavra grega parakaleo, que significa chamar ao lado, pedir, rogar, alentar, confortar, consolar, exortar. Ou seja, alguém que é chamado para estar ao lado. Tem gente que já é encorajada apenas em saber que tem gente do lado dela. Tem pessoas que já são encorajadas apenas em saber que não tem ninguém puxando ao contrário. Muitas vezes tem pessoas do teu lado que não sabe o que fazer na tua situação, mas ela simplesmente se coloca do teu lado, simplesmente diz assim: eu estou contigo. Pronto, já encorajou. Não sabe o que dizer, não sabe nem como orar algumas vezes, mas simplesmente diz: conta comigo, eu estou aqui. Já encorajou. Isso é encorajamento, estar ao lado. Na chuva, no sol, está junto. Eu escrevi no meu esboço: só a presença influencia a coragem. Encorajamos quando estimulamos uns aos outros. Diga: estimular, chacoalhar, mexer com o brilho de alguém, mexer com essa pessoa, mostrar o quanto ela tem valor, o quanto ela pode vencer. Que Deus não a criou para estar aquém da vontade dele, mas Deus criou a todos para estar no centro da vontade de Deus. Estimular é tirar do buraco. É o que o profeta Isaías diz:
não deixar apagar o pavio que fumega, nem destrói a cana que já está esmagada. Você não faz isso. Você é encorajador. Vê alguém igual a uma cana quebrada, simplesmente você vai ajudar, você vai fazer essa pessoa reviver novamente. Isso é encorajar. Esse é o papel da primeira igreja batista da Rocinha, eternamente. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão. Deus nos colocou aqui no centro do nosso bairro, bem localizado, para sermos motivadores das pessoas caídas, mal amadas, sem oportunidades na vida. Elas entrarem aqui e ver que tem oportunidades na vida, tem sim, tem jeito para elas. Elas podem crescer, elas podem mudar a sua própria história, a sua família. Encorajar também fala de animamos uns aos outros. Diga. Mais uma vez. É dar coragem. Lançar coragem. Dar valor. Você anima as pessoas. Olha só. Olha o segredinho. Você anima as pessoas. Muitas vezes pelo simples fato de orar com e por ela. Pessoas aqui que sabem, que muitas vezes entraram no meu gabinete, depois de uma longa conversa, elas sabem, não vão embora sem orar. Porque para mim, a oração vale muito mais do que as minhas palavras. Precisa orar. A gente precisa encorajar. Essa é a tua missão, filho. A nossa missão é ser encorajadores de plantão, prontos a encorajar. Encorajamos quando consolamos uns aos outros. Diga comigo, vamos. Consolamos uns aos outros. Consolar é aliviar o sofrimento, aliviar a carga. Não colocar mais carga, não colocar mais sofrimento, não colocar mais preocupações. É tirar as preocupações, é sustentar, é dar suporte, é apoiar. Incrível que eu estou mexendo aqui. É tudo que você precisa, não é verdade? É. Eu estou mandando você dar. Esquisito esse negócio de evangelho, não é não? E tudo que eu estou ministrando para vocês hoje é tudo que eu preciso. Por isso que eu estou dando. Porque aquele que dá, recebe. Porque com a mesma medida que você medir o outro, você será medido também. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, transbordante. Isso é evangelho. Evangelho a gente só recebe quando a gente dá. De que forma podemos encorajar uns aos outros? Pode passar. Primeiro, enviando mensagens. Isso você faz todo dia. Não sei se você faz para encorajar ou para fofocar, não sei, mas enviar mensagem você faz. Segundo, telefonando. Aliás, hoje o telefone parece que ficou escasso do negócio, mas faça isso. Como encorajo, convidando para ir à sua casa. Você vai dizer isso bem alto. Convidando para ir à minha casa. Ficou fraco. Vamos lá. Vamos comigo? Convidando para ir à minha casa. Isso. Porque apenas essa pessoa pode estar pensando de apenas uma coisa: mudar de ambiente. Eu falei nisso aqui há 2 semanas atrás, quando eu preguei sobre depressão. Muitas vezes uma mudança de ambiente muda a pessoa.
muda o humor da pessoa, muda o modo de pensar. Ela começa a refletir melhor, porque saiu de um ambiente pesado. Em 2019, deixa eu ter uma ousadia aqui. Em 2019, a gente precisa estar mais uns na casa dos outros. Deus não falou, né? Em 2019, a gente precisa estar um mais na casa dos outros. Obrigado, obrigado. Como encorajar? Visitando. Eu coloquei isso aqui, só que isso aqui é mais um papel de um pastor. Pastor e líder, principalmente pastor. Eu tenho aprendido a respeito disso. E nesse próprio 2018 eu fiz algumas visitas na casa de pessoas. Claro, eu fui convidado, só, obviamente não vou chegar na casa de alguém de supapão. Isso não faria nunca. E em 2019 eu pretendo fazer muito mais visita. Estar na casa das pessoas, orando com as pessoas, conversando, compartilhando. Uma outra forma de motivar, de encorajar é orando juntos. Orando juntos. Você perceba que tudo que a gente ministrou hoje pela manhã foi tudo algo prático. Aqui não tem nada teórico. Isso aqui é para pegar, aceitar e decidir fazer. Mas eu tenho que decidir, tenho que querer fazer, agir assim. Para mudar a história. Para mudar a minha e a história de outros. Abrindo parênteses. Quero compartilhar algo com vocês, por favor, chama a atenção, no bom sentido da igreja. Sempre quando vier, em todos os cultos, sem exceção, procurem ver se tem no salão, no templo, pessoas que você não conhece. Talvez essa pessoa esteja aqui pela primeira, segunda, ou terceira, ou quarta, ou quinta vez, ou décima, mas você nunca falou com ela. E eu gostaria de estar pedindo uma coisa, como missão e doutrina da igreja. Os teus amigos mais íntimos sejam os últimos a você conversar com eles. Converse com pessoas que você não conhece. O pastor seja o último a você procurá-lo. Dá uma colher de chá para o pastor. Dá um refresco. Tem tanta gente aí precisando de uma conversa com você. Porque durante essa semana eu soube que isso acontece muito na nossa igreja. As pessoas entram aqui, entram e saem, ninguém fala com elas. E a gente precisa olhar para o lado, para trás, esquecer o marido, a esposa, os filhos. Esquecer um pouquinho. Tem alguém aqui pela primeira vez aqui nesta manhã? Pela primeira? Segunda? Terceira? Quarta? Quinta? Aqui. Duas mulheres, por favor. Duas mulheres, por favor. Uma senta do lado da outra. Roberta não, já está aí. Juliana, obrigado, Martinha. É isso aqui. Era para eu ter feito isso antes de começar a mensagem. Porque a gente precisa sentar com os visitantes durante a mensagem. Ser ministrado com eles, com elas. Elas se sentirem bem no nosso meio. Se sentirem em casa. Em casa. E eu tenho, para a gente finalizar, que horas são? 44. Falei que ia terminar às 6 horas da noite, mas não consigo. Sou inglês mesmo. Sou chato com horário. Eu tenho uma palavra profética e encorajadora para você nesta manhã. Você vai comigo, tá, Vinícius? Você pode se colocar de pé? Passa. Ok. Ela é grande, tá? Essa palavra é grande, tá? A gente vai junto. Queria que a gente... Uma palavra que Deus me deu anteontem. Comecei a escrever. Estava inspirado. E eu trouxe essa palavra para encorajar você. Gostaria que você
comesse essa palavra juntamente comigo. Amém? Vamos lá. Em nome de Jesus, todos juntos, vamos. Quando nada deu certo e você já tentou todas as alternativas, não se desespere. Deus proverá uma solução. Momentos ruins não são eternos. São como tempestades, só duram por um momento. Olhe para trás e veja quantas coisas piores você já passou e superou. Algumas vezes as tribulações acontecem em nossa vida para nos amadurecer. Se Deus foi capaz de criar o céu, pode também resolver os seus problemas, que são mínimos perto de uma obra tão grande. Seus problemas não são maiores que Deus. Busque a Deus de todo o seu coração. Lembre-se que buscar a Deus tem que ser uma busca constante, diária. Deus tem a solução para todos os seus problemas. Para Deus, nada é impossível. Tenha certeza que dias melhores virão e tudo tem um propósito na nossa vida. Nada é por acaso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.